A paz do Senhor. Amém. Peço que todos se coloquem em pé. Verbo vivo, Filho de Deus, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o Filho de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu, e agora quem dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer, meu espírito me revela quem tu és, ungido de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Verbo vivo, viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o Filho de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu, e agora quem dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer, teu espírito me revela quem tu és, ungido de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Glórias a Deus. Novamente quero cumprimentar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Em nome do Senhor, nós vamos dar início a esse culto de louvor
e adoração a Jesus. Ainda em pé, eu convido a igreja a cantarmos juntos o hino de número 28. Glórias a Deus. Irmãos, peço que vocês abram suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 33. Nós vamos ler do versículo 12 em diante. Êxodo 33, a partir do versículo 12. A palavra do Senhor diz assim: Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo, achastes graças... Contudo disseste, conheço pelo teu nome, também achaste graças aos meus olhos. Agora, pois, se achei graças aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos seus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achastes graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então lhe disse:
rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a face, e a minha face viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que tenhas passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Nesse momento, eu quero passar a palavra para o pastor Paulo, que nos dirige uma oração. Curve a sua cabeça. Glorioso Pai Celestial, agradecemos a Ti, Senhor, no nome de Jesus. E estamos neste lugar, Senhor, com um propósito único: bendizer e glorificar e cultuar o Deus Criador de todas as coisas. Deus de amor e de misericórdia, olha para os pensamentos e coração de todos aqui, Senhor. E se há um coração diferente ou pensamento diferente a não ser a Te adorar, que esse pensamento seja com todos os pensamentos, adorar ao Senhor, o nosso Deus, o nosso refúgio eterno. Perdoa as nossas fraquezas, Senhor, e visita este lugar hoje com Tua santa, bendita e gloriosa presença, Senhor. Abençoa, Senhor, o coração do Teu servo, pastor Júnior, os lábios dele, Senhor, seja canal da Tua bênção para esta congregação. Seja ele um vaso para bendizer a Tua palavra, e que esta palavra possa encontrar em nosso coração uma morada eterna. Te agradecemos, Pai, pedindo estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém. E com o pastor em exercício, o que eu posso te pedir nesta manhã de sábado, neste culto, é que você receba neste lugar a bênção de Deus para a sua vida. Bênção espiritual. Que você possa entender que você está aqui adorando ao Senhor. E que o Senhor está olhando gloriosamente para você. Amém? Pastor Carlos, pastor desta igreja, pediu para que nós o justificássemos, e ele está hoje em Vinhedo, pastoreando a sua congregação lá. Então, que o Senhor esteja aqui e com a congregação lá, e onde estiver o povo de Deus congregado nesta manhã, se faça presente a bênção do Senhor. Amém. Queria saudar aqueles que nos visitam essa manhã. Margarete, Deus abençoe, seja muito bem-vinda à casa do Senhor, obrigado. A Vitória, está junto com ela, obrigado, que Deus abençoe. E o Vitor, estão todos juntos, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Também quero parabenizar os aniversariantes da semana, Rafael, Juliane e o diácono Otacílio. Que Deus também abençoe grandemente a vida de vocês, eles acrescentem muitos anos de vida. Amém? Nesse momento, quero convidar a Tawane para um louvor ao Senhor, e em seguida, já os diáconos em função para o recolhimento da oferta.
A paz do Senhor. Amém. Viver a vida só vale a pena ser por ti. Olhos na eternidade, te seguir. Faz valer a pena cada momento, meu enfim. Teu coração se alegre em mim. Talvez morrer por ti não seja não o mais difícil, afinal o desafio é viver por ti. Se pra viver a vida que me dá eu morro a cada dia, pra que tu vivas em mim. Então, meu amigo, eu quero viver por ti. Desfruta o melhor que há em mim. Aceita o meu clamor, renova minha paixão. Tu tens hoje todo o meu coração. Talvez morrer por ti não seja não o mais difícil, afinal o desafio é viver por ti. Se pra viver a vida que me dá eu morro a cada dia, pra que tu vivas em mim. Então, meu amigo, eu quero viver por ti. Desfruta o melhor que há em mim. Aumenta o meu fervor, renova minha paixão. Tu tens hoje todo o meu coração. Amém. Peço para que a igreja se porte em pé. Quero pedir que a diaconisa argentina nos faça oração em favor da oferta. Curvamos nossas cabeças em nome de Jesus. Ó grande Deus, Deus poderoso, Deus criador do universo, criador de nossas vidas, criador de todas as coisas. Estamos esta manhã do teu santo dia, Senhor, com o desejo de louvar e bendizer o teu santo e poderoso nome. Estamos aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Te pedimos uma bênção agora, meu Deus, para cada um de nós que chegamos aqui, para que possamos sair daqui alegres, com desejo de voltar novamente para te servir, Senhor.
Abençoe essa oferta que iremos arrecadar, os nossos irmãos ofertantes, aqueles que não têm também, Senhor, abençoa. Abençoa os dizimistas, Senhor, de tua igreja. Sustenta cada um, Senhor, com teu poder, para que possa fazer isso com alegria nos seus corações, Senhor. Sê conosco, abençoando cada um dos teus filhos, onde quer que seja neste dia, Senhor. Em nome de Jesus eu peço, meu Deus. Amém. When all that's within me feels dry, this is my prayer and my hunger and need. My God is the God who provides, and this is my prayer in the fire, in weakness or trial or pain. There is a faith proved of more worth than gold, so refine me, Lord, through the flame. And I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. And this is my prayer in the battle, when triumph is still on its way. I am a conqueror and co-heir with Christ, so Quero firm on convidar His promise. o Enigap para mais 2 louvores antecedendo a mensagem, que tem como título A Minha Jornada Espiritual, que hoje será ministrada pelo pastor Júnior Mendes. Queria... Som. Queria pedir para os irmãos ficarem em pé. Ontem, umas 10 horas, eu coloquei na Globo News, não é propaganda, tá? E tava lá discutindo sobre o Senado, lá nas coisas do impeachment. Aí hoje eu tava preparando a ministração, aí eu fiquei pensando, eles vão ficar o resto da vida e não vão conseguir resolver o que eles estão procurando. Porque eles estão procurando uma esperança no homem, né? Procurando que saia a Dilma, ó, a Dilma fica, não estou defendendo ninguém, mas eles estão procurando um lugar errado. E em 2 Samuel 7, no versículo 22, ele fala bem assim: grandíssimo és o Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvidos. Essa música que a gente vai cantar é nova, e o refrão não tem como falar, não tem como mensurar, porque vocês estão vendo aí no telão: Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Então ele está elevado acima da Dilma, ele está elevado acima de todas as ideias que todo mundo está pensando. Ele é a cura, ele é o amor, ele é o nosso Deus. A partir do momento que a gente deixar de lado a nossa governança e pensar que a gente tem que buscar em Deus, a gente vai ser vitorioso. Vamos cantar esse hino com temor e amor.
cegos abriu, não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Oh, 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 que temer.
dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é curioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é curioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é curioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Glória ao nome do Senhor. Abra novamente a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 33. Nós vamos ler agora os primeiros 3 versos deste capítulo, que ele como um todo serve de base para a meditação, para a nossa meditação desta manhã, sobre a sua jornada espiritual. Êxodo, segundo livro da Bíblia, do Antigo Testamento, capítulo 33, dos versos de 1 a 3, diz assim, em nome de Jesus. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde manam leite e mel. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Feche seus olhos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Tua palavra é viva e eficaz
mais penetrante que uma espada afiada dos dois lados. E eu sei que ela fala ao nosso coração. E eu peço que ela fale ao coração de cada um dos teus filhos nesta manhã. Eu peço que, Senhor, de alguma forma a tua palavra, por meio do teu Santo Espírito, encontre guarida para que pessoas possam responder a ela nesta manhã. Aquilo que lemos aqui combina com o que acabamos de cantar. És furioso, és poderoso. Senhor Deus, tenha misericórdia de nós. Ser presente no nosso meio. Perdoa os meus pecados e fala com teu povo, fala com a minha vida. É no nome de Jesus que oro agradecido. Amém. Os irmãos podem assentar. Que todos estejam gozando de um bom dia, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer poder ocupar esse lugar novamente depois de algum tempo. Desde que participei da posse do pastor Carlos aqui, se eu não estou enganado, é a primeira vez que eu volto aqui. Muita saudade de tudo e ao mesmo tempo extremamente ansioso e cheio de expectativa do que vem pela frente. E talvez por isso os irmãos entenderão a escolha da jornada espiritual de Moisés, para que falemos da nossa própria jornada espiritual. Ao longo desses poucos meses, Deus tem proporcionado para a gente, na nova missão que a gente assumiu, junto da mocidade do Brasil e fora dele, já muita coisa está acontecendo, muitas situações estão sendo colocadas, apresentadas diante de nós. Muitas coisas Deus tem mostrado para a gente desde cedo, nesses poucos meses. Rapidamente, para não tomar muito tempo, recentemente já tivemos que fazer uma longa viagem até a Argentina. Fomos a Oberá. É uma cidade a 300 e poucos quilômetros da fronteira ali com Foz do Iguaçu. A gente viajou numa sexta-feira, saímos da casa do Tom, lá em Sorocaba, às 5 da manhã, chegamos em Oberá, 11h30 da noite, dormimos, preguei de manhã, Marco Murta pregou à tarde, Tom pregou à noite, quando terminou, 10h30 da noite, jantamos, falamos, vamos voltar? Vamos. Pegamos o carro e decidimos voltar. Conseguimos aguentar a estrada por mais umas 5 horas. Eu que fui dirigindo da meia-noite até umas 4 da manhã, 11 e pouco até umas 4 da manhã, e aí paramos em Cascavel. Não é um bom lugar para dormir, mas dormimos em Cascavel. Tem alguém de Cascavel aqui? Brincadeira, Cascavel é uma cidade linda. Dormimos em Cascavel e voltamos. Fora isso, a outra coisa que eu gostaria de testemunhar para os irmãos é que na divulgação daquilo que faremos com a mocidade, com as lideranças regionais do Brasil reunidos aqui em São Paulo, coisas que fazem parte da nossa jornada, né? A gente tinha um planejamento para apresentar o material para as RUMAPs. E por vários motivos, a reunião na parte da manhã, ela teve alguns imprevistos e alguns percalços, e justamente logo após o almoço, eu teria que fazer, a missão estava comigo de apresentar isso tudo. E o caminho natural era seguir o cronograma, mas diante da situação ali, eu decidi não seguir o cronograma. E ao invés de falar o que iríamos fazer, eu perguntei para a moçada o que eles esperavam, para cada líder, qual era a situação da juventude ao redor do Brasil. E o mais incrível de tudo isso foi perceber que, ao chegar ao final do dia, desse momento que a gente teve junto ali, que demorou mais ou menos umas 2 horas na parte da tarde, é justamente que a Paula não está aqui, ela está lá embaixo, seria a única que poderia testemunhar isso junto comigo para confirmar. Mas eu sei que eu devo ter um pouquinho de crédito com os irmãos. Tudo que estava na minha apresentação, tela por tela, foi sendo falado
e a gente chega ao final com a convicção de que aquilo que Deus tem colocado no coração dos líderes ao redor do Brasil e o que Deus tem colocado no nosso coração, que estamos ali com essa missão, Deus trouxe a gente junto no final do processo. As palavras que a gente ia usar estavam na boca das pessoas antes da gente falar. Isso foi muito marcante para a equipe, porque para a equipe também. Quando eles viram que eu mudei o cronograma, eles assustaram. Eles ficaram assim, agora derrubou, porque se eles falarem outra coisa do que ele vai apresentar, como é que ele vai sair dessa? Deus nos abençoa naquele momento e eu gostaria de compartilhar isso com os irmãos. Bom, o texto que a gente leu e que a gente vai usar como base nessa manhã, ele é movido por esses 3 primeiros versos que a gente acabou de ler. Ainda que o nosso foco maior vai se concentrar nos versos que o Michael leu no início do culto, mas a história de Êxodo 33, que na verdade você que gosta da palavra de Deus, eu te convidaria a chegar em casa e ler o 32, o 33 e o 34, porque aí você fecha a história. Todo o contexto do 33, ele é fruto do 32 e ele desemboca no 34, mas para a gente não sair daqui muito tarde, eu não vou falar do 32, nem do 34, só do 33. Mas a história, pelo menos no seu contexto imediato, ela começa no 32 com Moisés no monte, recebendo as tábuas da lei. E aí acontece várias coisas ali, chega ao 33 com essa sentença de Deus. E é ela quem move o texto. Deus diz assim, Moisés, pode ir, segue viagem. A notícia é boa. Vai para a terra que eu prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu prometi e eu vou dar. Eu vou mandar um anjo à sua frente, Moisés. E todos os seus inimigos serão derrotados. Boa notícia. Vai que eu garanto. O que eu prometi eu vou te dar. Fica tranquilo, vai ter inimigo, mas tem um anjo à frente, e eles serão derrotados. Vão para a terra que mana leite e mel. Vocês vão conseguir o que vocês querem. O final do verso 3 é que é o problema. Deus diz assim, como é que é? Na minha Bíblia começa com mas. Tudo que começa com mas, quando a tua esposa está conversando com você, olha, você é um excelente marido, eu gosto muito de você, você é muito educado com os nossos filhos, respeitador, sinceramente eu te amo, mas, quando ela começa esse discurso e vem o mas, se prepara, meu amigo, se prepara que depois desse mais, vem exatamente o que ela queria falar, o antes, foi só para preparar a carne, né, Lucas? Foi só para preparar a pancada que a gente vai tomar. Então Deus aqui, ele fala assim, ó, o seguinte, Moisés, pode ir, Moisés, eu vou mandar um anjo, Moisés, vocês vão conseguir o que eu prometi e vamos acabar com os inimigos, e o anjo vai resolver isso para vocês. E é o seguinte, vocês vão chegar na terra que mana leite e mel, mas eu não vou com vocês. Vocês são um povo teimoso, obstinado. Deus diz assim no final, é muito interessante. É melhor eu não ir, porque é provável que eu acabe com vocês no meio do caminho. Isso também eu acho que é mais típico de pai do que de mãe. Posso estar errado com algumas mães aqui, mais nervosas do que os pais. Mas geralmente somos nós, pais, que em algumas situações com o filho prefere fazer assim, vai lá e resolve, porque se tiver que ser eu acabo com aquele moleque. Não é mais ou menos assim? Então assim, vai lá você, porque se eu entrar naquele quarto e eu tiver que conversar com ele,
Então, assim, Deus, mais uma vez, ele faz isso aqui. Ele fala assim, Moisés, vai, eu mando um anjo, mas é o seguinte, é melhor para vocês que eu não vá junto. Irmãos, não tem sido essa a jornada espiritual do nosso tempo? O tema proposto pela igreja, que não está mais aqui, é a Corrida da Fé. E pensando em tudo que tem acontecido no nosso mundo, ao redor de nós, no nosso país, como o Renato falou, notícias que não param. Na igreja evangélica, na igreja cristã no mundo, não é essa a jornada espiritual? E é isso que eu gostaria que a gente refletisse rapidamente nesta manhã, se não é exatamente nessa jornada espiritual que nós temos vivido. Uma jornada espiritual que se agrada da derrota dos inimigos. Uma jornada espiritual que quer continuar indo para frente com a vida. Uma jornada espiritual que almeja a terra que mana leite e mel, seja ela lá qual for para você, seja a sua casa própria, seja sair de uma crise com seu filho ou sua filha, seja vencer algum problema muito grave, seja conseguir romper essa crise que o Brasil enfrenta. Mas enfim, será que não é essa jornada espiritual que muitos de nós temos vivido e aceitado? Porque eu temo, sinceramente temo, que para muitos de nós, o início do verso 1, 2 e metade do 3 esteja resolvendo o nosso problema. Porque tem resolvido o problema de muitos. Se eu alcançar o que eu espero, se Deus está junto ou não, Ele vai me dar? Tem um anjo? Veja que tudo é bom. Quem não gostaria de sair de casa e falar assim, estou mandando meu anjo com você, vai tranquilo, que você vai derrotar e vai vencer, e vai fechar o contrato, e vai resolver os teus problemas. Vai que o anjo está indo. Beleza, Senhor, obrigado. Aí Deus fala assim, só que eu não vou. Você vai ou não vai? A jornada espiritual de muitos de nós diz que a gente vai, porque tem o anjo. A gente se contenta com o anjo. A gente se contenta com a terra que mana leite e mel. A gente se contenta com sair do local que estamos e continuar caminhando. Essa é a jornada espiritual de muitos. A gente tem que entender que eu falei que o contexto imediato está no 32, 33 e 34. Mas o contexto um pouco mais amplo, ele está na saída do Egito. O contexto um pouco mais amplo daquilo que Deus está fazendo e da obstinação do povo, ela está um pouco mais para trás. Ela alcança quase o começo do capítulo. E ela vem. Aliás, foi exatamente isso que fizemos domingo passado, não foi? Para quem estava aqui, na Páscoa, no culto de Páscoa. Deus deu um momento aqui para a gente, muito especial para quem veio. Não foi? Deus mexeu com a gente. E aproveito para parabenizar o DEMAP, todo mundo que se envolveu. Fiquei muito feliz de ver o Éder aqui com vocês. Relembrar a voz do Éder. E prestar atenção no que ele cantou, e eu tenho certeza que ele prestou. A ideia dele cantar e nós cantarmos, eu sou livre, enfim, de mim. Esse processo de livramento que acontece na nossa vida e aconteceu nesse povo, eles viram o mar se abrir, eles viram diversas coisas que Deus fez. Eles estão vendo o poder de Deus e a ação de Deus. Só que, rapidamente, a jornada espiritual deles é uma jornada que se afasta de Deus. Porque o que eles querem é a solução das questões. A gente tem aqui na continuação um processo de que vai lado a lado. E eu quero que você continue a refletir sobre a sua jornada espiritual. Está lado a lado a jornada espiritual do povo e a jornada espiritual de Moisés. Lado a lado elas vão caminhando no 32, no 33 e no 34. No 32, Moisés está lá, como disse, no monte, recebendo as tábuas, e Deus diz para ele, Moisés, desce que o negócio está ruim lá embaixo. Enquanto Moisés está lá em cima, o povo vira para Arão. Arão?
Não é Abrão, é Arão. Vira para Arão e fala assim, ó, Moisés está demorando muito, esse cara não vai voltar, a gente precisa de um líder, a gente precisa de Deus, ele está lá, Deus é muito complicado esse negócio, vamos resolver isso aqui, a gente quer caminhar, não precisamos mais. E Arão, ele cede. Olha, a gente teria também, é muita coisa. Daria para escrever 13 lições para a escola bíblica, só nesses 3 capítulos. Mas Arão tem um outro processo de jornada espiritual, porque ele cede ao povo, né? Ele diz para o povo assim, tá bom então, vocês querem um Deus, vamos fazer. Dá os brincos, dá os colar, que eu vou montar um bezerro aqui. E eles montam um bezerro e eles falam, tá aí o Deus de vocês. Esse é o Deus de vocês, pode seguir. É Ele que tirou vocês do Egito. E os caras entram nessa, e Moisés está lá, na sua jornada espiritual, e o povo está aqui na jornada espiritual dele. E nesse processo vai acontecendo muitas coisas. A gente vê que a jornada espiritual do povo, isto é, quem se deixa levar a sua jornada espiritual pela manada, por todo mundo, pela notícia do dia, pela capa do jornal, ou pelas histórias que ficam sabendo do povo de Deus, por tudo aquilo que está ao redor acontecendo, ele tem algumas chances, e Moisés as teve. O povo, ele é impaciente. A jornada espiritual do povo é sempre impaciente. O povo, ele tem impaciência quando a gente pensa como povo, quando a gente pensa como todo mundo. É isso que eu queria que você pensasse e refletisse. Quando a nossa jornada espiritual ela é medida no termômetro do povo, a gente é movido por pesquisa, a gente é movido por formadores de opinião, e a gente vai indo para cima ou para baixo de acordo com a maioria. E esses caras, eles criam os ídolos da sua impaciência. A gente não suporta mais esperar esse Moisés descer, a gente precisa caminhar, a gente não pode depender dele. Eles criam os seus ídolos, eles criam os seus caminhos, eles reclamam, eles caminham como uma manada. Esse povo, o povo como um todo hoje, especificamente, não é o nosso foco, mas a gente vê Moisés. Moisés, nesse momento, ele tem uma chance que Deus dá de caminhar, de dar uma guinada na sua jornada espiritual. Porque Deus diz assim para Moisés, Moisés, é o seguinte, esse povo vai ser duro, Moisés. Que tal? Eu destruo todo mundo e faço de você o meu povo, vamos junto. Que proposta, hein? Qual de nós, ouvindo essa proposta do Parque Itália, não toparia? Ó, esse povo do Parque Itália é difícil, vamos montar um negócio eu e você junto, vamos embora? Quantos de nós toparia? Levanta a mão, não precisa. Moisés é provado ali especificamente. A jornada espiritual de Moisés é que está em jogo no capítulo 32, 33 e 34. O povo, ele é cenário. Eu queria que você acreditasse, porque é exatamente assim que está. O personagem principal de 32, 33 e 34 é Moisés e a sua relação com Deus. Não é a jornada do povo. A jornada do povo pense em você e pense no povo. Você faz parte do povo, e Moisés faz parte desse povo, porque ele fala assim para Deus, não, esse povo é teu, o Senhor tirou do Egito, e a gente vai com eles, o Senhor me pôs nesse lugar para eu fazer isso, mas como assim? Não quero, não sou eu, são eles. Perceba que quando eu estou te pedindo para você olhar para você, não é para você desprezar o todo, a igreja, o país, o mundo cristão, mas existe aqui em jogo uma jornada espiritual, e a primeira coisa que acontece é assim, seguinte, Moisés, Júnior, Maico, Beto, Wanda, esse povo não dá, né, Wanda? Que tal eu e você fazemos uma igreja? Que tal a gente sair, eu te faço você, é Deus falando, não sou eu, viu, Wanda? Porque muita gente faz isso, mas eu estou falando assim, se Deus vira para você e fala, é eu e você, vamos juntos, esquece esse povo. A maioria de nós ia falar assim, é isso aí, eu vou esquecer esse povo. Moisés não. Moisés, ele caminha, ele vai sendo provado, e aí ele é jogado nesse 33 aqui, quando Deus diz assim, seguinte, Moisés,
Vamos junto então, pode ir, eu mando o anjo, eu destruo os inimigos, a gente vai, só que eu não vou junto. Duas propostas. Primeiro, eu vou te fazer individualmente algo grande. Segundo, tudo bem, vai junto com todo mundo, mas eu não vou. As duas propostas são boas. A gente não sabe exatamente o que aconteceria se Moisés tivesse aceitado a primeira proposta. A gente não sabe o que aconteceria se Moisés tivesse levantado aqui com o seu povo e dissesse assim: pessoal, vamos. Ele só disse, ele disse para o povo: Deus não vai mais com a gente. Porque vocês estão obstinados e ele se preocupa em nos destruir. Nesse momento, o verso 5 e 6 diz assim: agora tirem os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Hoje, como a Igreja Adventista da Promessa tem avançado em algumas questões como essa, esse texto é bem interessante para dizer que, diante de uma situação de tristeza e luto, é bíblico que a gente abandone os enfeites. É importante que a gente reconheça essas limitações e a gente se volte e tenha respeito com algumas situações, abandonando enfeites. É aqui o que eles fazem, é um princípio muito interessante. O detalhe é que o povo, nesse momento, ele chega a uma conclusão, ele se enche de tristeza. Quando se aceita viver uma espiritualidade, uma jornada espiritual longe de Deus, quando eu e você assumimos uma espiritualidade longe de Deus, onde o importante é que tudo dê certo, onde o importante é que as coisas caminhem bem, se o anjo vier, se o anjo abrir a porta, se as coisas se resolverem, se a coisa está caminhando e está valendo, esta jornada é uma jornada trágica. Eu queria que você soubesse e guardasse que a jornada espiritual, onde nós estamos vivendo a vida de Deus, vivendo a vida da igreja, onde nós assumimos que a gente está aqui, a gente faz parte do povo, a gente faz parte do todo, a jornada espiritual que a gente assume e aceita viver longe de Deus é uma jornada trágica. Você está aqui, você pode até chegar na terra que mana leite e mel, você pode ver seus inimigos sendo derrotados, mas uma jornada sem Deus é uma jornada trágica. E isso é muito triste, muito preocupante para mim, porque isso me diz, esse texto, esse contexto me diz que é possível estar vivendo aqui, caminhando, vitorioso, indo em direção a uma terra que mana leite e mel, longe de Deus. Se é possível, é trágico. E se você está nessa condição, por favor, preste atenção aos versículos que dizem que o povo, quando ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. O povo caiu em si, da besteira que eles estavam fazendo. E aí começa a jornada, os passos da jornada espiritual de Moisés, a partir do verso 12, do qual a gente se concentra agora por mais alguns minutos. Como foi lido, disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduz este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste, eu o conheço pelo nome, e de você eu tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Irmãos, muitos de nós já fomos colocados no ponto que Moisés foi e temos tomado decisões para a nossa jornada espiritual muito distantes da que Moisés toma. Quando a gente enfrenta momentos como o que Moisés está enfrentando, e mal comparando, porque o nosso país não se compara ao povo de Israel. Né? Não sei quem é pior, mas é provável que seja o Brasil. A situação do nosso país, a gente tem visto a tragédia de uma vida, de uma nação e de uma estrutura toda que funciona longe de Deus.
A gente está chegando ao limite da tragédia. Se é que esse é o limite, talvez a gente ache que é e pode ficar ainda pior. Mas o detalhe é que o momento é um momento tenso, o momento é um momento difícil. E o momento é um momento difícil, tirando esse aspecto da nação, às vezes a sua família, a sua história tem passado um momento extremamente difícil, um momento extremamente complicado. E talvez você se sinta ou na jornada espiritual de um povo que diz assim, Deus não está com a gente precisa criar algum Deus aqui, a gente precisa se apegar a alguma coisa e a gente vai se afastando, ou a gente chega nessas propostas de, eu vou te abençoar mesmo, porque eu sou Deus e sou bom, só que é o seguinte, eu não estou contigo e a gente vem topando. Só que aí Moisés, ele nos ensina que na jornada espiritual de cada um de nós, seja qual é a crise que estejamos enfrentando, a primeira questão que ele trata com Deus é assim, Senhor, se o Senhor se agrada de mim, revela-me os teus propósitos. Na minha jornada espiritual e na sua jornada espiritual. Porque Deus trata individualmente a cada um de nós, ainda que sejamos povo. Na minha jornada e na sua jornada espiritual, Deus quer que a gente chegue nesse ponto de perguntar para Ele, Senhor, qual o seu propósito com tudo isso? Por que tudo isso? E aí eu não sei quem estava aqui, da última vez que a Cris pregou, eu estava e eu falei quando peguei a palavra que eu ia pregar sobre mais ou menos o que eu estou pregando agora, quando a Cris se revela para a gente aqui. Por que tudo isso na minha vida? Por que eu passei por esse processo? Por que eu passei por ali, estou aqui num lugar que eu achava que nunca ia acontecer e que todo mundo me diz, por que Deus me trouxe para cá? O que Deus está fazendo comigo? Por que eu casei com esse cara? Você é bonzinho, Renato, calma. Por que tudo isso comigo? Essa pergunta é fundamental. Quem não fez essa pergunta ainda não se encontrou. Tem um autor que diz que tem 2 momentos importantíssimos na vida de um homem e de uma mulher. O dia que nasce e o dia que descobre para que serve. Nós todos já passamos pelo dia que nasce, certo? Todos. Quantos de nós já fizemos a pergunta espiritual de Moisés na nossa jornada? Revela-me os teus propósitos. Eu quero te conhecer, para que eu possa continuar sendo aceito por ti. Eu não quero ficar longe, eu não quero ser único, eu não sou especial. O teu povo é o teu povo, eu faço parte do teu povo, mas eu estou aqui, o Senhor me colocou aqui. Eu estava tranquilo lá no deserto, cuidando da minha esposa e dos meus filhos. Eu estava lá quieto, e o Senhor me pôs aqui. Por que o Senhor me pôs aqui? Quantos de nós já passamos por esse momento? Esse momento de dizer assim, enfim, por que eu acordo todo dia? Porque eu ando, porque eu vivo, porque eu respiro, porque eu falo com as pessoas, porque a minha profissão é essa, porque tudo veio assim, as coisas boas e ruins. Quais são os teus propósitos? Moisés ele poderia ter várias escapatórias, mas ele cai exatamente onde Deus gostaria que ele caísse. Deus espera de nós, na nossa jornada espiritual, que a gente seja movido pelo propósito dele. Respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Perceba que a resposta de Deus para a pergunta ou o desejo de Moisés não é assim, Moisés, está aí os meus propósitos. E esse é a grande frustração de muitos de nós. Mas Deus não me fala, Deus não me revela, Deus não me mostra. É bem assim mesmo. A resposta de Deus quando a gente pede isso é assim, fica tranquilo, eu vou contigo, eu vou te acompanhar. Porque se Deus revelasse os seus propósitos de uma só vez, primeiro a gente teria que escrever o próximo livro depois do Apocalipse. Segundo, a gente não suportaria. Terceiro, talvez a gente não estaria preparado para enfrentar a vida se a gente tivesse um script na mão, como um ator que sabe o fim da novela.
Revela-me os teus propósitos. E Deus diz assim: eu vou andar contigo. Quando a gente entra nessa jornada espiritual, esta jornada espiritual que Deus espera, não a jornada espiritual do povo, que é impaciente, não a jornada espiritual de Arão, que abandona os princípios dos quais ele aprendeu para fazer o que as pessoas querem, não a jornada espiritual que o próprio Deus sugere para Moisés: Moisés, você é especial, é demais, eu abandono todo mundo e eu te faço um povo. E aí, tratar de por que Deus faz dessa forma, aí realmente a gente precisa de um estudo mais longo para entender a ação de Deus em 32, 33 e 34, mas aí fica para outra hora, fica pastor Genésio, pastor Edmilson, pastor Paulo, não pergunte para mim no final do culto, não vai dar tempo de eu te responder. Mas Deus faz essa proposta, o próprio Deus faz essa proposta, e seria uma jornada espiritual desastrosa para Moisés. E Moisés, ele se volta diante de Deus e diz assim: Senhor, eu quero te conhecer mais e melhor, eu quero saber o que o Senhor tem para mim, eu quero conhecer os seus propósitos. E Deus diz assim: eu vou te acompanhar. Viver debaixo dos propósitos de Deus deve ser o que nos move na nossa jornada espiritual. Viver debaixo do cuidado de Deus deve ser o que nos move na nossa jornada espiritual. Só que esteja preparado para alguém que vai andar do teu lado e não para alguém que vai dar todas as respostas que você espera num único dia. Esteja preparado para encarar uma caminhada que é pontuada pelo divino, mas ela é cheia do humano. O que eu quis dizer? Eu quis dizer que tem momentos pontuais que você vai ter claramente um direcionamento de Deus. E quando Ele dá esse direcionamento, Ele fala assim: vai por aí e eu vou te acompanhar. Eu fico até com medo quando acontece esse momento na minha vida e Ele termina de falar comigo desse momento e eu vou, porque eu sei que Ele está comigo, mas aí eu sei que eu vou enfrentar talvez um período longo para mim, que eu vou falar: será que Ele está mesmo? Será que eu entendi certo? Será que é por aqui? O texto é muito bonito. Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Irmão, se você chegou nesse ponto da sua jornada espiritual e em vez de fazer o seu próprio caminho, você decide assim: Senhor, eu quero te conhecer mais, revela-me os teus propósitos. E Ele disse que vai te acompanhar. Em nenhum momento Ele disse que seria fácil. Mas se você consegue descansar, é um bom sinal de que Ele está contigo. Se em meio ao deserto, se em meio à batalha, se em meio a um povo obstinado, se em meio a dificuldades tremendas, você consegue descansar, é um bom sinal de que Ele está contigo. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu sou o teu povo e podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O segundo passo dessa jornada espiritual de Moisés, o primeiro, é dizer assim: revela-me os teus propósitos. Eu quero te conhecer. Conhecer a Deus, conhecer os propósitos de Deus, entender o que Deus quer da gente, ter paz quando a gente decide seguir um caminho diante de Deus. Ter paz, quando eu disse que tem o descanso e tem a paz, não quer dizer que você não vai ter umas noitezinhas mal dormidas, mas quer dizer que você tem paz de que você está fazendo a melhor escolha. E aí ele vai, e ele dá o segundo passo na sua jornada, e ele diz assim: só vou se o Senhor for. Se o Senhor, por qualquer motivo, não for, não me mande, não me envie. Eu não sei se eu falei isso aqui, que foi tão recente, mas eu vou correr o risco de falar de novo, se for o caso. Teve um irmão da nossa igreja que recentemente recebeu a proposta de ouro para quem está na carreira dele. Ele tem uma carreira pública, na área jurídica, num dos estados do nosso país, e ele recebeu a proposta que todo cara que está nesse caminho talvez almeja: ir para a casa superior em Brasília, federal,
para assumir um posto lá. Foi chamado recentemente. E por amizade com algumas pessoas, ele compartilhou e pediu oração. Nós que estamos de longe, pensando que talvez isso resolveria todos os problemas da vida dele, porque ele iria alcançar a terra que mana leite e mel. Não que Brasília seja a terra que mana leite e mel, mas o salário contribuiria para ele fazer o leite e mel ali na seca Brasília. Eu confesso que eu orei na certeza que ele ia. E qual não foi a nossa surpresa quando ele manda um WhatsApp para a gente dizendo assim, eu não vou. Eu não vou porque Deus quer que eu fique aqui. E eu não vou aceitar essa proposta, eu prefiro ficar aqui com a minha estrutura, com a minha vida, com a minha família, com a minha igreja. Deus quer que eu sirva aqui e é aqui que eu vou ficar. Irmãos, eu não vou falar o estado que ele está. Não é um dos melhores estados do Brasil para se morar, não. É óbvio, ele já tem uma boa condição financeira. Ele não precisa ir para Brasília para ter terra que mana leite e mel. Ele já está bem. Mas o detalhe não é esse. O detalhe é a jornada espiritual. Se o Senhor não for, não me envie. Deus espera de mim e você, de mim e de você, na nossa jornada espiritual, que a gente só se mova pelos seus propósitos. Deus espera de mim e de você que a gente só caminhe e só tome os caminhos que Deus quer. Quais são? Ele precisava da confirmação de Deus. E Deus diz assim para ele, farei o que você me pede, porque eu tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Aqui para mim, esse verso, irmãos, 33:17, você que gosta de estudar, você que gosta de marcar, para mim, esse verso é o centro da história do 32, do 33 e do 34. Eu farei o que você me pede, eu tenho me agradado de você e eu o conheço pelo nome. Aqui o que está acontecendo é o seguinte, Deus diz para ele, agora você chegou no ponto, eu conheço você pelo nome e você está junto e eu vou junto porque eu estou me agradando de você. O que está acontecendo aqui, quando ele fala assim, eu não vou se o senhor não for, como eu vou saber, como o povo vai saber, como quem está ao redor de nós vai saber que o senhor está junto de nós, que a gente é o teu povo, se o senhor não está junto com a gente, eu vou fazer porque eu te conheço pelo nome. Esse é o ponto da jornada espiritual que eu acho que eu não sei, aí sim, eu acho que poucos chegaram, porque eu confesso que eu não me sinto no verso 17. Porque quando Deus diz para alguém, eu te conheço pelo nome, é muito mais do que saber o nome da pessoa. Quando Deus diz assim, eu te conheço pelo teu nome, Deus está dizendo assim, é um pai. É um pai, quando ele olha para o filho e diz assim, quem te conheça que te compre. É um pai que conhece o filho pelo nome. Essa expressão que para a gente hoje só quer dizer que a gente sabe que fulano é Gabriel, João, Maria ou José, nesse tempo tem um significado muito mais amplo. Quando alguém diz assim, eu te conheço pelo nome, ele está dizendo assim, eu te conheço intimamente, eu sei, eu te criei, eu sei porque eu te criei, eu tenho propósitos e eu vou acompanhar você. Só que eu tenho um caminho para você. E agora eu me agradei de você, eu sei para que você serve, eu sei porque eu te fiz assim, eu sei porque eu te coloquei nessa situação, eu sei porque você passa por essas coisas, eu te conheço, você é da minha intimidade, você é do meu mais profundo coração, eu sei quem é você, e Deus sabe quem é a gente muito antes da gente chegar no verso 17, porque essa frase eu te conheço pelo nome, ele já tinha falado para Moisés há algum tempo atrás, mas aqui agora é o seguinte, Moisés, você chegou aonde eu queria, eu te conheço, e eu te trouxe até aqui, e você veio.
Isso é o legal da relação com Deus e da nossa jornada espiritual. Se a gente quiser ficar pelo caminho, se a gente quiser andar sem Ele, se a gente aceitar só o anjo, se a gente tiver afim só da terra que mana leite e mel, beleza, eu acho que muitos de nós vamos alcançar. Só que o que Deus espera é que a gente chegue diante dEle e Ele possa dizer para a gente: eu te conheço pelo nome e eu me agrado de você. Esse é o foco da jornada espiritual. Esse é o foco da nossa jornada espiritual. E o erro é que nós estamos parados no verso 1, 2 e 3. A gente está achando que a nossa jornada espiritual é caminhar, vencer os inimigos e chegar na terra que mana leite e mel. E Moisés fala assim: Senhor, eu não quero nada disso. Se o Senhor não for, eu prefiro ficar aqui. Eu prefiro o Senhor do que a terra que mana leite e mel. Eu vou fazer o que você me pede. Eu vou contigo. Porque eu me agrado de você e eu conheço pelo nome. Não é que a terra que mana leite e mel Deus não quer nos dar. Não é que o inimigo Deus não quer vencer. Ele quer tudo isso. Só que é retórico. O verso 3 é retórico. Volto na relação marido e mulher. Tá bom, vai sozinho, pode ir. Se a mulher falou assim, com esse tom, ela quer ir junto. A sua jornada espiritual precisa passar pelo processo de chegar no ponto de dizer assim: Senhor, nada mais faz sentido se eu não entender os teus propósitos. Senhor, eu prefiro ficar contigo aqui, parado. Eu prefiro não evoluir, eu prefiro não avançar. É melhor aqui. Eu prefiro o Senhor do meu lado, aqui, do que na terra que mana leite e mel, sozinho. Verso 18, para a gente concluir. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar a minha bondade, diante de você eu proclamarei o meu nome, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E Deus acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Vem cá, Moisés, há aqui um lugar perto de mim, onde você vai ficar em cima de uma rocha. E quando eu estiver passando com a minha glória, eu vou colocá-lo na fenda da rocha. E eu protegerei os seus olhos com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você vai ver as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Nada faz sentido sem conhecer os propósitos de Deus. Nenhuma caminhada faz sentido sem que Deus esteja junto. E aqui Moisés chega definitivamente na sua jornada espiritual quando ele conclui o que mais importa na jornada espiritual de um ser humano. Mostre a tua glória. Irmãos, eu me incomodo muito às vezes quando eu tenho que pregar e eu acabo ficando preso nesse tipo de texto, porque as propostas desse tipo de texto, elas são tão pesadas inclusive para mim, porque, porque assim, poxa, como é que eu estou pregando um negócio que para mim também é tão difícil e ela não é nem prática e ela nem foca muito alguns resultados, como o verso 3 lá. Quem sabe seria gostoso ficar falando da terra que mana leite e mel e chegar até ela e vencer os inimigos, os jebuseus, os amorreus, os petistas, seja lá o que for. O detalhe é que Moisés, ele está vivendo no meio de um povo, no meio de uma crise, ele está vendo tudo isso, só que a jornada espiritual de Moisés, ela é uma jornada que tem um rumo, ele quer entender os propósitos de Deus, ele quer andar pelos caminhos que Deus quer, e aí ele chega no final e fala assim: Senhor, sabe o que é que mais me importa? Eu quero ver a tua glória. Senhor, eu quero entender esse negócio. Ele percebe que ele está
praticamente no mesmo tema, e ele só vai furando um pouco mais e entrando um pouco mais nessa jornada espiritual, porque ele chega ao ponto de pedir isso: eu quero ver a tua glória, me mostra a tua glória. Ele percebe que nada mais faz sentido e que a melhor escolha é a glória de Deus. É verdade, não dá para aprofundar demais agora nos versos 19 e 23, mas o que está aqui é o seguinte: Deus diz de alguma forma para Moisés assim: é impossível que você veja a minha glória e sobreviva. Se alguém pudesse passar por esse processo, morreria. É mais ou menos o que... É um filme tão antigo, mas é mais ou menos o que Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida tentam retratar quando se abre a tampa da Arca da Aliança. E quem olha morre. É mais ou menos, é trash o exemplo, mas é o melhor que a gente tem na nossa cultura. Deus fala assim para ele: não dá, Moisés. A minha bondade e o meu nome você vai conhecer, porque eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia, e eu me compadeço de quem eu quero me compadecer, e eu me compadeço de você. Moisés, o que você vai ver é o fim das minhas costas. Eu vou proteger você. Moisés chega ao final dessa história, porque isso vai acontecer no capítulo 34, que a gente não vai ler. Mas, de todo um estudo que a gente poderia fazer aqui, conforme eu já disse, mas o que sobra de caldo para a gente nessa manhã, nessa jornada espiritual, que todos nós precisamos alcançar em algum momento da nossa história, e eu espero que a gente esteja nessa caminhada, não na caminhada do povo, não na caminhada de Arão, e nem numa caminhada torta que Moisés poderia ter assumido, mas o último ponto é assim: o mínimo de Deus é melhor que qualquer coisa deste mundo. A mínima possibilidade de conhecer a glória de Deus, por menor que seja, ela é maior do que qualquer outra coisa que a gente possa vir ter ou fazer. Qual tem sido a sua jornada espiritual? Para nós orarmos daqui a pouco, eu gostaria de te deixar resumir essa reflexão aqui em algumas perguntas. Será que você já desistiu de Deus pela demora em algumas coisas? E talvez você esteja no ponto da impaciência, aceitando qualquer outra coisa no lugar. Será que você se arrogou tanto de um orgulho santo, poderíamos dizer assim, se sentindo tão melhor que todos os outros que estão ao redor, de um povo obstinado, que você tem quase aceitado a proposta de viver a proposta da vida espiritual distante de tudo e de todos, como se você fosse povo exclusivo de Deus e é você e Deus. O que eu posso te dizer nesse ponto, para não deixar tão aberto assim, é que, como eu disse que o personagem principal da história é Moisés, na verdade esse texto é uma prova para Moisés. Todo esse convite de Deus, todo esse caminho de Deus é uma prova para Moisés. Para Deus, mais uma vez, ele prova o seu líder. Ele prova aquele que era o mediador. Moisés aqui, mais uma vez, ele é tipo de Cristo. Ele é quem está no meio. Ele é quem intercede pelo povo. Assim como Deus diz um dia para seu filho Jesus: este aí, o meu filho amado em quem me agrado, aqui acontece a mesma coisa, porque é um filho amado que ele se agrada, que está ocupando o lugar da intermediação do povo. E agora Deus precisava saber, e aí é óbvio que eu estou falando aqui é muito específico para esse líder, não para mim e para a sua vida, mas Deus precisava saber se esse líder era o mediador que ele precisava naquele momento. Se ele aceita a proposta de entender que ele era povo e não o resto do povo, ele não está pronto. Assim como Jesus, de alguma forma, é tentado para
estabelecer o reino sem o povo? Moisés da mesma forma. Então aqui eu fecho parênteses, só para não deixar tão aberto assim o que está acontecendo ali com Deus e Moisés. Mas, será que eu estou aceitando essa proposta de achar que eu posso sozinho? Será que eu deixei de amar o povo dessa forma? E vindo para as questões da jornada, eu gostaria que você se perguntasse para Deus: Senhor, revela-me os teus propósitos e caminha comigo e me deixa entender o que o Senhor quer de mim. No dia que a gente entender o que Deus quer da gente, no dia que a gente descobrir para o que a gente serve, a gente encontra descanso. No dia que a gente ouvir de Deus, eu te conheço pelo nome, a gente vai ter a glória dele revelada. Só que tem gente que para antes, tem gente que nessa caminhada está confortável e achando que a caminhada espiritual é uma caminhada para a gente alcançar os nossos benefícios. E não que eles não sejam importantes, mas a caminhada espiritual não é essa, é uma caminhada para Deus. O fim desse texto é assim: a vida, a história, essa jornada sua, ela não diz respeito a você, ela diz respeito a Deus e o seu povo. A jornada espiritual sua, ela precisa fazer você chegar no ponto de entender: puxa, eu não sou o centro do processo. Puxa, nem tudo ocorre por causa de mim. Eu não sou o centro. Deus está me usando e Deus me quer no propósito. Deus me quer no caminho. Deus vai junto comigo. Deus me conhece pelo nome. Ele sabe quem eu sou e sabe para que eu sirvo. Só que Deus não obriga. E Ele diz assim: você já perguntou? Você conhece? Você está se aproximando para conhecê-lo mais? Você sabe para que você serve? E não me venha responder: eu sei, eu sou engenheiro. Não, eu sei, eu sou publicitário. Não, eu sei, eu sou guarda civil. Não, eu sei, eu sou analista de sistemas. Não, eu sei, eu sou pastor. O que Deus quer com você? O que Deus quer com o teu filho? O que Deus quer com a tua história? Onde Deus está te levando? Não vai se Ele não for. Tenta entender, busca dele os seus propósitos. Você não vai receber respostas prontas. É triste chegar ao final da mensagem sem as respostas prontas, mas o detalhe é o seguinte: você vai receber alguém que vai te acompanhar. E isso eu já posso testemunhar. Eu acabei de dizer que eu não estava no verso 33, 17, mas isso eu posso dizer: Ele vai te dar paz. Ele vai te dar coragem. E Ele vai te ensinar que essa história não diz respeito a você, mas ao povo. Porque esse povo que eu meti o pau o tempo inteiro é o povo que Moisés defende o tempo inteiro. Ele entende que Deus tem um plano para todos e Ele é uma peça que funciona para o todo. Ele aceita o seu lugar e o lugar dele é pesado. Mas Ele encara o seu lugar não com a distorção da jornada. Ele tem plena consciência que a jornada que ele se colocou com Deus não é uma jornada até a terra prometida, é uma jornada até a glória de Deus. A minha e a sua jornada não necessariamente é uma jornada a uma terra que mana leite e mel, mas ela deve ser uma jornada até a glória de Deus. Que a gente se encontre lá. Que lá a gente possa estar todo mundo juntinho na fenda, olhando, podendo falar: eu vi o finzinho do ombro e eu estou feliz. Nada vale a pena se a gente não caminhar a nossa jornada espiritual nesse destino. Não diz respeito a você, meu irmão, não diz respeito a mim, diz respeito à glória de Deus e ao que Ele está fazendo com o universo. No nome de Jesus. Amém. Quero convidar o grupo para mais um louvor.
Vamos ficar em pé? Prostrarei ante teu trono, cantarei com muito amor, de todo o meu coração, a ti, meu Pai e Rei. Viverei a cada dia para alegrar-te, meu Senhor, e quando te encontrar, será eterno e tão grande é teu amor por mim, preciso de ti, e quão longe posso estar, mesmo assim me alcançarás, e o que sentes por mim, sei que permanecerá, pois provaste na cruz. Te adorarei, Senhor, te adorarei, Senhor, te amo, pra sempre cantarei, contigo sempre estarei, sempre estarei. Me prostrarei ante teu trono, cantarei com muito amor, de todo o meu coração, a ti, meu Pai e Rei. Viverei a cada dia para alegrar-te, meu Senhor, e quando te encontrar, será eterno e tão grande é teu amor por mim, preciso de ti, tão longe posso estar, mesmo assim me alcançarás, e o que sentes por mim, sei que permanecerá, pois provaste na cruz. Te adorarei, Senhor, te adorarei, Senhor, te amo, pra sempre cantarei, contigo sempre estarei, sempre estarei. Te adorarei, Senhor, te adorarei, Senhor, te amo, pra sempre cantarei, contigo eu sempre estarei, sempre estarei. Te adorarei, Senhor, te adorarei, Senhor, te amo, pra sempre cantarei,
contigo sempre estarei, sempre estarei. Deus disse para Moisés: eu te acompanharei e te darei descanso. Eu queria iniciar esse momento de oração fazendo um convite para aqueles que não estão encontrando paz. E te dizer e te reafirmar o que foi dito durante a mensagem. É só em Deus, junto dos propósitos dele. Porque se a gente olha para a gente não encontra essa paz. Mas é nele. Eu queria chamar todos aqueles que vivem momentos de desassossego, sem saber para onde ir e o que fazer, e sem saber o que Deus quer com tudo isso.